Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos ligados à parte de análises térmicas, né? E a gente hoje vai estar fazendo uma verificação de tempo, né, de aquecimento de um fluido, né? Isso é bem interessante. Um fluido com volume de 2 litros, confinado em um recipiente, possui temperatura inicial de 30 graus Celsius. A capacidade térmica desse recipiente é de 450 joules, né, por grau Celsius. E o calor específico do fluido é de 3.000 joules, né, por quilograma grau Celsius. Né? Em quanto tempo nesse fluido chegará a temperatura de 80 graus Celsius, sendo aquecido por um aquecedor que possui 500 watts de potência. Bom, aqui tem alguns detalhes, né, para a gente poder analisar. Primeiro, volume. Né? Então aqui a gente está falando de um fluido que ele vai estar... vou fazer aqui um cilindro. Ele vai estar confinado em um recipiente. Né? O volume aí é de 2 litros. Né? Beleza. Esse fluido, né? A gente precisa saber um detalhe importante nele, que é a capacidade térmica, né? No caso aí, o calor específico do fluido. Né? Então a gente precisa saber esse calor específico. Vou marcar aqui. Então, nos próximos vídeos, a gente vai trazer algumas análises referentes a esses dados, né? Que é para saber como é que a gente consegue chegar a essa informação, né? Fazer uma análise referente a essa informação. Né? Fluidos padronizados normalmente se tem até informação já tabelada, tal, né? Mas aí é importante ter essa análise. Então, no caso, a gente precisa saber, né, o calor específico do fluido, né? O calor específico do fluido, quanto é que ele vai ter ali de alteração, né? Nesse caso aí em joules. E outro detalhe, né, é que esse fluido ele está em um recipiente, ou seja, ele está em contato com as paredes ali do recipiente. Então a gente precisa saber também a capacidade térmica referente a esse recipiente. Né, outro detalhe aí também que a gente precisa saber. E aí no caso, ele está com a temperatura inicial de 30 graus Celsius. A gente quer saber em quanto tempo ele vai chegar a 80 graus Celsius. Ou seja, utilizando lá um elemento térmico, né, que possui potência de 500 watts. Né. Inclusive, isso é interessante porque, exemplo, se você tivesse um elemento que tivesse 1.000 watts de potência aí para aquecimento, a gente teria, né, a tendência de diminuir pelo dobro o tempo, ali o tempo de aquecimento. Né, ou seja, seria um tempo menor. Né. Então, esse é um detalhe importante. Então, são essas características que a gente precisa. Né? Vamos dar uma analisada aí. Recipiente, como a gente já falou, né? Nesse caso aí, ele possui essa capacidade térmica. Né? O volume do fluido, como a gente já comentou. E no caso aí, a capacidade térmica do fluido, né? No caso aí, o calor específico dele. Né? Aí o elemento que vai estar, uma indicação, né, referente ao elemento que vai estar realizando aquecimento, né, com potência aí de 500 watts. Né. A gente precisa da temperatura inicial, precisa da temperatura final. Dito isso, esses são os dados que a gente vai falar, como eu já tinha comentado agora há pouco. E a gente vai montar com base em algumas características. Né. Primeiro, nesse caso, é encontrar o calor cedido pelo fluido. Isso é importantíssimo. Né? Então a gente vai ter essa fórmula para encontrar, né, esse calor cedido. Né? Vamos aqui só identificar o que cada um representa. Aqui nesse caso aqui é a referência no que diz respeito ao volume, né, o volume do fluido, nesse caso é 2 litros. Né? Aqui a gente tem a característica referente à capacidade térmica, né, aqui do fluido. E aqui a variação de temperatura inicial e temperatura final. Né? A gente precisa encontrar esse calor cedido, né? Fazer a análise, no caso é o calor cedido pelo fluido, e também fazer essa mesma análise com base no recipiente. Né? Só que no recipiente ele já está ali indicado, né? A indicação, né, de capacidade térmica dele, né, de 400 joules por grau Celsius. Né? Então ele já está na unidade aí padrão para análise. Né? Bom, dando continuidade aí ao cálculo, eu não coloquei as unidades, mas
a unidade final ela vai ficar em joules, né? Ela vai ficar em joules, né? Então você vai ter 6.000 multiplicado por 50 vai dar 300.000 joules. Beleza. Dito isso, a gente precisa agora verificar a energia gasta com o recipiente, né? Nesse caso do recipiente, a fórmula, né, que a gente vai estar utilizando é ligado já ao calor ali identificado, né? Como ele já vai estar em contato com esse fluido, a gente não precisa estar fazendo análise de volume, porque o volume já está restrito ali ao fluido. E nesse caso aí a variação de temperatura, mesmo detalhe, né? Então aí já está 50, né, que é 80 menos 30, e a gente vai ter 450 multiplicado por 50. Nesse caso aí vai dar 22.500 joules, né? Então é a energia levando em consideração aí contato do fluido com recipiente. Então a gente precisa somar os dois, né? A do fluido bem maior, né? Levando em consideração a capacidade térmica, que é 3.000 joules. Então, no final, somando tudo, vai dar 322.500 joules, né? Referente à energia total aí do sistema. E aí vem um detalhe, né? Vamos lá, aqui a gente tem um cálculo referente à energia total aí dos dois elementos, beleza, no caso recipiente e fluido. Nesse caso referente à energia total, né, e a relação da potência que vai ser aplicada, né, a potência aplicada é o sistema, a gente tem aqui o seguinte, basicamente, deixa eu até dar um foco aqui. Como a relação da potência ela vai ser igual à energia dividida pela variação do tempo, potência igual a energia dividida pela variação do tempo, a gente já tem a potência que vai ser aplicada ao sistema, ou seja, a potência que vai estar em contato com o fluido que vai ser aquecido, né? Então por isso que a gente pode utilizar de fato ali, porque ela está em contato, ela está gerando essa potência específica. E no caso, a gente tem a energia total e está precisando do quê? Da variação do tempo, né? A gente está precisando da variação do tempo. Então, esse cálculo ele é muito usado tomando como referência já essa característica final, que é o quê? A energia que se tem de aplicação, o tempo e quanto é que eu preciso de uma determinada potência para chegar ao tempo, né? Então, normalmente eu já faço a indicação do tempo, que é para poder calcular a potência do que eu vou utilizar, do elemento que eu vou utilizar ali de aquecimento. No caso, aí a gente fez o inverso para poder dar mais embasamento, né? Então, nesse caso aqui, já que a gente tem a potência e tem energia, é só fazer a mudança, né? A gente vai calcular a variação do tempo em relação à energia e à potência, né? Então, essa variação do tempo aí, dividindo um pelo outro, né? Nesse caso aí, a energia total dividido pela potência. E aí o resultado ele vai ficar em segundos, né? Tomando como base as unidades, né? Então, no caso, a variação do tempo aí seria 645 segundos. A gente pode converter, no caso, aí para minutos, né? 645 segundos daria 10 minutos e 45 segundos. Então, isso aí seria o tempo aí de aquecimento para poder chegar à temperatura de 80 graus Celsius, ou seja, partindo de 30 graus Celsius, com base nas características térmicas do fluido recipiente, né? E tomando como base também o volume, né? Ele partindo de 30 graus Celsius para chegar em 80, ele demoraria aí uma média de pouco mais de 10 minutos. Né, tomando como referência aí a potência de 500 watts, né, de execução. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!